A paz do Senhor Jesus para todos. Nessa tarde eu desejo que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E mais uma vez nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de estar junto com você, compartilhando da palavra de Deus, da mesma palavra, do mesmo desejo de conhecer a Deus mais e mais. E a gente só conhece a Deus por meio da palavra. Não tem como conhecer a Deus de outra forma. É a palavra de Deus que revela quem é Deus. Amém? Vamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, no capítulo 5 e versículo 18. 18, nós vamos meditar nessa tarde. E que diz assim, o versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e pô-lo entre as telhas. O baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoáveis em vosso coração? Qual é o mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado. Disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Glória seja dada o nome de Jesus. Observa, amados, onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Jesus atraía muito a multidão. Por quê? Porque Jesus ele pregava a palavra diferente de todos aqueles que pregavam. Jesus pregava com autoridade, Jesus pregava com amor. A palavra que Jesus pregava refletia amor, transmitia amor. E Jesus estava ali naquela casa, rodeado de doutores, homens da lei, homens importantes. E a casa encheu de tal maneira que não tinha como ninguém passar mais pela porta. Mas eu quero chamar a atenção nessa tarde, como é importante a união. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar, né? E esses homens levaram esse paralítico, tal era a fé deles, não era somente daquele que estava paralítico, mas a fé daqueles homens também que levaram aquele paralítico a Jesus. Eles não mediram esforços, tinha tudo para ele desistir, dizer: Não, paralítico, é difícil, não tem como te levar lá não, a multidão aí, paralítico, deixa eu ver se ele sai aí, te dá um pouco de atenção. Mas não, aqueles homens, eles eram, a vontade de ajudar aquele outro era tão grande, e a fé. Eles abriram um buraco no telhado e colocaram aquele leito que aquele homem estava deitado diante de Jesus. Enquanto aqueles homens manifestavam a sua fé, porque fé não é dizer eu tenho fé. Fé você reconhece quando a pessoa tem ação, uma ação de quem tem fé. Esses homens tinham uma ação de quem tem fé. E quando Jesus viu aquele homem parar
ali diante dele. E Jesus disse assim no versículo 20: E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. O que eu acho interessante nessa palavra é que Jesus ele não atentou para a enfermidade primeiro, ele atentou para o pecado. Por quê? Porque Jesus viu que a doença daquele homem, ele poderia muito bem viver com ela, com a enfermidade. Agora o pecado, desculpa, o pecado ele faz separação do homem e Deus. Aí você me pergunta, Maria, mas não disse que Deus gosta do pecado, ama o pecador? Sim. Jesus ama, tanto ama que morreu por nós. Ele ama o pecador, mas o que é que aborrece em Deus? O pecado do homem. Porque se o homem não for perdoado do seu pecado, ele não tem como encontrar com Deus na eternidade. Então Jesus atentou para aquele homem, porque ele veio perdoar. O que eu quero transmitir essa palavra, eu quero que você entenda que Jesus, ele veio perdoar os nossos pecados. Para quê, Mandorinha? Para quando nós morrermos e formos transportados dessa vida para outra vida, nós temos direito de vida eterna. Certo? Vida eterna. Aí Jesus diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Mas aqueles que estavam ali ao redor do Senhor, eles não estavam interessados em perdão de pecado. Eles estavam interessados em pegar Jesus em alguma coisa, era em ver se realmente Jesus era o Filho de Deus. Porque na hora que Jesus disse os teus pecados são perdoados, eles começaram a pensar no coração. Eles pensavam que Jesus não sabia, porque ele estava pensando no coração. Começaram a dizer, mas quem é esse que perdoa pecado? Quem é que perdoa pecado se não é só Deus que perdoa pecado? E aí Jesus sabia o que eles estavam pensando, porque Jesus é onisciente, sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onipotente, ele pode tudo. Glória seja dada o nome de Jesus. Aí Jesus vai e diz para eles. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: que razoável em vosso coração? Qual é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta e anda? Eu tenho o poder para fazer as duas coisas. Jesus quis dizer para aqueles escribas e fariseus que Jesus, tinha poder tanto para perdoar quanto para curar. Ele disse, qual é o mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Porque Jesus tinha autoridade para fazer tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai falando aquele povo dizendo, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado. Disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Nós temos necessidade de ser curado das enfermidades quando ela nos atinge. Temos. Porque a enfermidade nos causa muita tristeza na alma, causa desânimo. Mas o que Jesus mais deseja, é perdoar o pecador. O interesse de Jesus não é lhe curar da enfermidade. Se ele quiser curar, ele cura. Porque ele disse para os discípulos, quando ele ressuscitou, ele disse de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E eis que vos dou poder para curar, poder para expulsar os demônios. Então, Jesus tem interesse em curar, sim. Mas o interesse de Jesus não é maior de curar do que o de perdoar. Ele deseja. A própria Bíblia diz que o prazer do Senhor é que o homem tenha o pleno conhecimento da verdade.
E através dessa verdade, o homem se converta. A Bíblia Sagrada é a verdade. Então, meu prezado ouvinte, saiba de uma coisa. O prazer do Senhor é lhe perdoar, é perdoar o seu pecado, é lhe tornar uma pessoa livre. Aí você diz, não, eu sou livre. É não. A Bíblia diz que aquele que é servo, aquele que peca, ele é servo do pecado. Porque ele não tem, ele peca porque ele não é livre. Quando é que eu sou livre? Quando eu posso escolher. Ah, Mandorinha, eu escolho fazer as coisas erradas porque eu quero. Não é porque você quer. É porque você é escravo. E quando a gente é escravo, a gente faz as coisas erradas. Quando a gente conhece a verdade, pode ver na Bíblia, você pode... Eu desejo muito, muito, muito que você conheça a Bíblia, a palavra do Senhor. A Bíblia, quando todos os homens que foram alcançados por Jesus, eles tiveram uma vida transformada. Eles tiveram a vida transformada. Todo homem, toda mulher. Se você for observar os evangelhos de Jesus, aqueles que chegaram para Jesus pedindo perdão, pode ver, esse paralítico, ele precisava do perdão. Mas aqueles que não se achavam muito importante, se achavam que não tinha pecado, eles começaram a zombar e dizer, quem é esse que pode perdoar pecado? Ele estava diante do próprio Deus. Eles não acreditaram. Mas aquele homem ferrado, triste, arrasado, ele teve fé, ele acreditou no Filho de Deus. Ele acreditou que diante dele ali, ele poderia se prostrar diante do Senhor. E o Senhor perdoou o seu pecado. Que você tenha prazer, que você tenha curiosidade de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é recheada de coisas boas para o homem. Ela é recheada de palavras de vida. De palavras de vida. Então, que você tenha desejo de conhecer a Bíblia Sagrada. Você pode olhar para a Bíblia e dizer, mas esses livros são tão grandes. Esse livro é tão grande. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu começa a ler um livro hoje, tu vai se interessar quando tu começar a ler. Tu vai se empolgar, tu vai desejar. Quando pensar que não, tu já leu um livro. São 66 livros. Lê um livro no mês, lê outro no outro mês, lê no outro mês. E você vai ficar por dentro do que diz a palavra de Deus. Assim, você vai ouvir e vai dizer, realmente é verdade. Foi assim que eu me converti. Porque um homem de Deus, que eu sou muito grata por ele sair da casa dele, com todas as dificuldades que ele tinha, ele era muito gordo e já era velho, cansado. E ele saiu da casa dele toda tarde para vir aqui no meu estabelecimento comercial pregar para mim e dizer que Jesus era o Salvador e me deu um Novo Testamento. E nesse Novo Testamento eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu vi os crentes pregar a Bíblia, eu dizia, é verdade, porque eu já li. Então, foi aí que eu me converti, eu agradeço. Era um homem que não tinha letra, não era doutor, não era teórico, não tinha uma formação acadêmica. Mas as palavras daquele homem, ele entrou no coração. A vida daquele homem era uma vida reta. Você olhava para ele e via realmente que ele vivia o evangelho. Então, eu comecei a meditar em tudo que aquele homem falava para mim. E hoje eu estou aqui pregando para você. Não tenho letra, não sou formada em não tenho formação acadêmica, mas eu tenho prazer em transmitir essa palavra, porque eu sei que ela alcança o acadêmico, alcança o doutor e o ignorante. Alcança o pequeno e o grande. Alcança o rico e o pobre. Essa palavra, se você der crédito a ela adentra o teu coração e faz transformação. Amém, querido? Que Deus lhe abençoe nessa tarde, que Deus te dê entendimento da sua palavra e que você, por meio dela, possa se converter. Amém?